Bem, meus amigos, com muita alegria, eu, Marcelo Cotrim, estou aqui iniciando o nosso vídeo desta quinta-feira ao vivo pelo meu canal aqui, Marcelo Cotrim, no YouTube, com muita alegria e especialmente ao vivo porque hoje é uma data muito importante para todos os espiritualistas. 8 de setembro celebramos a verdadeira data do nascimento de Jesus Cristo, Mestre Jesus, o grande avatar da nova era, a era de peixes. Esse período, cada nova era dentro da espiritualidade corresponde a um período de um pouco mais que 2000 anos aproximadamente. E Jesus Cristo regeu esse período. Nós estamos vivendo, na verdade, o final de um ciclo e é exatamente por isso que eu vejo que tantas coisas verdadeiras sobre a história dele estão vindo à tona. Primeiramente através das descobertas, dos achados arqueológicos dos últimos 60 anos aproximadamente, só isso, em 2000 anos, os últimos 60 anos, foram redescobertos documentos preciosos, os chamados, por exemplo, manuscritos do Mar Morto, outros documentos descobertos no Egito, entre outros lugares, evangelhos diversos, como o evangelho de Pedro, de Tiago, de Judas, que contam histórias sobre a infância de Jesus, por exemplo, como o evangelho de Pedro, histórias muito lindas, verdadeiras, sobre uma parte daquela etapa da vida de Jesus Cristo que ficou desconhecida, para todos nós, porque a religião, a igreja, que meio que monopolizou a figura de Jesus Cristo e sua história, não transmitiu esse conhecimento, não queria transmitir. Por quê? Porque passava muitas informações ligadas ao poder magístico de Jesus, por exemplo, dos seus milagres, da sua ligação com os essênios, da sua ligação com as escolas de mistérios, da forma que ele pregava com conceitos ligados à reencarnação, enfim, por uma série de motivos esses documentos foram subtraídos do grande público, de todos nós, uma grande injustiça, porque a história dele e o seu legado, a sua herança é de uma riqueza imensa e é fundamental para que possamos compreender a sua missão e para que possamos, inclusive, admirá-lo verdadeiramente. Você pode ver que a Bíblia comum, católica e protestante falam sobre o nascimento de Jesus, depois contam ali uma passagem aos 12 anos de idade, quando ele conversa com os sacerdotes no Templo de Jerusalém, os sacerdotes do Sinédrio, e depois, a partir dos 30 anos, quando ele já está diante de João Batista para ser batizado, e a partir daí iniciar a sua missão, que irá durar aí mais ou menos 4 anos aproximadamente, até a crucificação. Apesar de que toda essa história precisa ser revista, relida, na verdade a história de Jesus é muito interessante, é muito bonita, muito simbólica para todos nós, mas não é bem isso que foi contado, Principalmente eu gosto de trazer uma reflexão que eu venho falando bastante até na Rádio Mundial, nos meus vídeos, através dos meus cursos e palestras, e quero trazer para vocês agora através desse vídeo especial ao vivo aqui pelo canal do YouTube. Na verdade, todos vocês já devem ter visto que Jesus Cristo, ele é celebrado primeiramente dia 25 de dezembro, acho que é legal passar essa informação. Ele é celebrado dia 25 de dezembro, mas não é a data real, aproveitando explicando isso melhor, a data real pelos estudos que unem estudos arqueológicos, questões ligadas à astronomia, até mesmo à política, para se chegar nessa data de setembro, para quem está se perguntando, não dá para explicar muito detalhadamente agora aqui num vídeo que é curto, mas há uma série de conjunção de fatores históricos, políticos, se calculou a data do censo, que foi feito, vocês devem lembrar que a família José, Maria e Jesus, num dado momento, vão ao censo. Então, na verdade, o censo, o período que Herodes foi rei dos judeus, certas conjunções até astronômicas, tudo isso se chegou à conclusão de que a data certa do nascimento de Jesus foi o comecinho do mês de setembro, mais provavelmente a data de hoje, dia 8 de setembro, por isso ficou estabelecida essa data. Mas uma coisa que eu ia falar agora há pouco, quero refletir com vocês, é que independentemente disto, apesar de que hoje existe uma egrégora de muita luz no plano espiritual, o mundo astral superior celebra essa data, porque essa é uma data da vinda do grande avatar da nova era. O que é um avatar? É um ser muito iluminado, de evolução, um ser ascensionado, de alto grau evolutivo, que reencarna para ser um modelo de uma nova era, para ser o nosso professor, para nos ensinar como evoluirmos. E foi isso que Jesus fez. E é isso que eu ia perguntar para você.
Você que ama tanto Jesus Cristo, admira tanto Jesus Cristo, eu te pergunto, qual o texto de Jesus que te marcou, que marcou tua vida? Qual é o texto de Jesus que você pode dizer, puxa, olha só, Marcelo, eu amo Jesus porque tudo que ele falou me ajudou muito e esse texto dele me transformou. Você sabe que acho que 99% das pessoas que estão me assistindo agora não irão saber nenhuma frase, talvez. Por quê? Porque não se conhece Jesus Cristo de verdade. Infelizmente, ainda não se conhece Jesus Cristo de verdade, e eu sou daquelas pessoas que procura fazer esse trabalho de mostrar para o grande público um conhecimento que ficou detido nas mãos de grupos pequenos ocultistas, porque eram perseguidos, porque se não tivessem guardado esse conhecimento, teriam sido aniquilados durante séculos de perseguição de qualquer outra ideia que não fossem as ideias da religião, né, vigente, da igreja. Então, na realidade, Jesus Cristo, ele é um revolucionário e ele veio principalmente nos ensinar a autossalvação. Jesus não é um salvador, Jesus não veio nos ensinar, não veio nos salvar gratuitamente. Aliás, a história mostra isso, né? As pessoas, cada uma errou do seu jeito, ele não conseguiu transformar quem não quisesse ser transformado. Ele só conseguiu auxiliar quem estava pronto. E ele continua auxiliando até hoje quem se apronta para a sua ascensão gradativa, para o seu processo de aprimoramento e evolução. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele foi um mega professor. Foi e é no plano astral superior, onde ocupa um cargo, uma função chamado de instrutor do mundo, hoje no mundo astral. Ele rege a evolução coletiva, ele adquiriu uma relação com a humanidade, uma responsabilidade que ele quis assumir por amor, né, de auxiliar na evolução. E ele vem fazendo isso por esses 2000 anos após a vinda dele aqui, reencarnado como um avatar. Um avatar é um ser enviado, para explicar melhor o conceito, avatar é o ser que é enviado do plano astral superior sob regência de Cristos, de grau evolutivo ainda maior que o do próprio Jesus, para auxiliar aqueles que, na época, né, a Terra vivia num processo bastante trevoso, tenebroso, sombrio, né, o astral inferior envolvia muito, infelizmente, as pessoas aqui. O amparo sempre existia, mas estava perdendo força, digamos assim. A vinda do avatar é uma necessidade cíclica para a aceleração evolutiva coletiva. E Jesus Cristo, eu gosto sempre de falar, né, nesses momentos que às vezes o tempo não é muito extenso, porque a obra dele é tão fantástica. Eu tenho um estudo, um trabalho de pesquisa, eu tenho um curso somente sobre a sabedoria oculta de Jesus Cristo, não é? Assim, são leis da prosperidade, leis evolutivas que nós encontramos lá de uma forma belíssima. Todos os meus alunos nesses cursos ficam tocados, emocionados, é unânime o quanto eles realmente se sentem transformados, porque aí sim você pode dizer, eu passei a conhecer Jesus Cristo de verdade. E só conhecendo de verdade podemos admirá-lo de verdade, não é? Chega dessa visão, gente, de colocar nas costas de alguém, de um super-herói, sabe essa visão infantil, né, de colocar Jesus como Salvador, Superman, né? Não sei, muitos não sabem disso, mas a história de Superman foi baseada em Jesus Cristo, sabiam disso não? Ela foi escrita, ela foi formatada por judeus, e ela foi colocado ali vários elementos, desde a vinda do Superman, através, né, de outro planeta, o casal que acolhe e cuida deles, depois todo o conflito da missão de Jesus, né, quando chega na idade certa dele começar a desenvolver o seu papel público de salvador, não é? de herói, de protetor, enfim, né, que seja lá dos americanos, né, daquela visão, ou do mundo, mas enfim, esse ícone, esse arquétipo do salvador, do super-herói que colocaram sobre Jesus Cristo. Era interessante a religião colocando dessa maneira, dizendo que ele salvou todos, né? E criando nas pessoas a ideia de pecado, de serem devedores a Jesus Cristo, criou-se também a submissão, a subserviência. Na verdade, gente, Jesus ensinou tantas coisas maravilhosas. O Sermão da Montanha, por exemplo, é fantástico, ele ensina leis da prosperidade aí, que as pessoas não imaginam, né? As pessoas levam para o outro lado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando ele diz assim, por exemplo, felizes os mansos, porque herdarão a terra, que é um trecho, uma bem-aventurança do Sermão da Montanha. E como que isso foi traduzido na história? Foi traduzido da seguinte maneira, olha, as pessoas devem ser
humildes, não devem revidar nada que sofram. Isso gerou, assim, um padrão de pensamento de passividade, de medo, né, nas pessoas por séculos a fio. A ideia de que os mansos, pode ver, né, a pessoa sempre acha que é meio santificado aquele que é muito bonzinho, que é muito santo, que fala baixo, que baixa a cabeça, que sorri para todo mundo, que nunca diz não. Tem pessoas que até dizem, até elogiam, falam, nossa, tal pessoa é tão legal, ela nunca diz não para nada. Isso é terrível, isso é o padrão de um escravo, né? Quer dizer, só um escravo nunca diz não, só uma pessoa que não tem opinião própria, né? Que não se respeita, que não tem amor próprio. O que ele quer dizer então com uma frase como essa, quando analisamos o significado com base na filosofia essênia? Jesus era um essênio, Maria era essênia, e os essênios tinham uma consciência mais avançada, uma filosofia crística. Na verdade, o cristianismo não começa com Jesus, ele começa com os essênios, séculos antes de Jesus. Faz parte do cristianismo práticas ocultas, né? que os antigos judeus, os hebreus, aprenderam lá no período que estiveram no cativeiro no Egito, junto com os grandes iniciados das pirâmides do Egito. Na verdade, Jesus passou por essa pirâmide, muitos não sabem disso, mas Jesus ele acompanhava seu pai José, que era um construtor arquiteto, não era um carpinteiro somente. E ele acompanhou o seu pai em muitas viagens e passou por essas iniciações. Jesus Cristo, então, ele aprendeu muita coisa. Claro que é um resgate de memória, claro que a evolução dele era muito grande, ele veio com um canal mediúnico apuradíssimo, em contato com altas esferas dimensionais. Tem muita história bonita sobre ele para eu falar para vocês, né? E estou tentando passar um pouco mais aqui sobre a beleza, né, dos acontecimentos da vinda desse avatar. Vamos sair dessa superficialidade, gente, de que gostar de Jesus só porque ouviu falar que ele é um ser perfeito, que ele é Deus. Ele não é Deus mais do que você ou eu. Ele é Deus, mas ele é Deus tanto quanto você, tanto quanto eu. Todos nós seremos Cristos um dia. Jesus é um modelo para que possamos, compreendendo ele, imitando até certo ponto ensinamentos dele, alcançarmos uma evolução maior. Porém, tudo foi muito distorcido, então agora a gente tem que peneirar, a gente tem que limpar essa história para pegar o que é verdadeiro e puro da história que ele realmente nos contou. Mas voltando à frase, né, que eu estava comentando, que o nosso tempo aqui é curtinho nesse vídeo, né, são poucos minutos, mas eu queria contar para vocês. Sabe o que ele quer dizer com bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra? Lei da atração, olha que coisa legal. Os mansos, na verdade, ele está falando sobre uma postura que dentro do esoterismo, do ocultismo, significa a pessoa que ela não luta para conseguir as coisas, ela não agride a vida, ela não vai buscar as coisas à força, ela busca pelo amor. O amor é o princípio da lei da atração. Então a pessoa que ela aprende a vibrar no amor, né, ou seja, essa mansidão, significa entre no estado de paz interna. Isso é mansidão, paz interna, um estado meditativo, digamos assim, onde você expande teu amor à vida de um modo geral, e esse sentimento faz com que você seja um herdeiro da terra, ou seja, que você receba da vida toda a abundância. Isso é ser herdeiro da terra, receber a abundância, porque a prosperidade faz parte. A prosperidade, inclusive no mundo material, faz parte, gente, das bênçãos que qualquer um de nós pode receber como filhos de Deus, como deuses que nós somos, né? Cada um de nós uma partícula do todo, né? Uma gota de Deus nesse oceano de Deus, né? Então, quando nós entendemos isso, olha que bonita ficou essa frase: bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Ou seja, vibre na serenidade, no amor, e você vai atrair tudo que você merece, que é seu direito como herdeiro de Deus, porque esse planeta é seu, esse mundo é seu, o universo é seu, é meu, é de todos nós, somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, não é? Quem é filho é herdeiro, feito à imagem e semelhança do nosso Pai, nosso Pai é rico, né, em todos os sentidos. Então, essa riqueza, essa abundância que Jesus Cristo veio nos ensinar, entre tantas outras coisas lindas, né? Quando ele diz, olha, se lhe baterem na face, oferece a outra. Nunca ele iria aconselhar uma pessoa a gostar de sofrer e apanhar, né? Porque a visão que a religião passou por séculos também é de que Jesus Cristo aconselhava a passividade, a omissão. Claro que não!
um cara que sempre se posicionou, que chegou no Templo de Jerusalém arrasando, né, enfrentando lá os sacerdotes que comercializavam Deus. As pessoas compravam para ter a libertação, a salvação. Aliás, isso infelizmente continuou depois, né? De uma religião passou para outra. E na verdade, foi isso que ele combateu. Jesus Cristo veio mostrar que nós não temos que comprar a salvação, que a salvação só depende da nossa evolução. Só existe autossalvação. Então, quando ele diz assim, oferece a primeira face, e se lhe agredirem, se lhe baterem, oferece a outra, sabe qual é o significado místico oculto disso? Ele quer dizer o seguinte: oferece a primeira face, que é a face do amor ao próximo, do amor à vida, sem colocar barreiras. Mas se lhe agredirem, se lhe desrespeitarem, ou seja, se você joga amor e recebe desamor, oferece a outra face, que continua sendo amor, porém amor próprio. Coloque amor em você, porque você é Deus também. Você também é uma partícula de Deus, como o próximo é. Então, quando você entende que o amor ao outro e o amor a si tem que estar em equilíbrio, sabe o que isso significa? Que a frase de Jesus Cristo, amai ao próximo como a si mesmo, tanto quanto a si mesmo, ou oferece uma face e depois oferece a outra, significa seja justo. Ame, mas ame a si mesmo, tanto quanto ame o próximo. Gente, é muito legal. Quando você entende e compreende Jesus, é de uma riqueza, é de uma beleza, é incrível, né? Eu vou aqui quase encerrando já o vídeo, é muita coisa para ensinar. Hoje à noite é uma data muito especial e hoje à noite eu quero convidar vocês, se quiserem ainda dá tempo, de estarem comigo no meu espaço Entre Vidas para uma palestra e celebração pela data do nascimento de Jesus Cristo, hoje, 8 de setembro. É um canal de luz que se abre, é um portal dimensional e eu vou falar mais sobre Jesus, sobre a história dele, sobre a missão dele, por que ele veio de verdade, o papel de Maria, de José de Arimateia, de São João Batista, que foi um cara que veio preparar a egrégora para ele poder trabalhar na sua missão. É muito legal você entender esse lado kármico da missão de Jesus Cristo, ok? E no final vai acontecer um trabalho espiritual prático muito lindo. Então, convido todos vocês que quiserem, ainda dá tempo de participar. Se quiserem se inscrever, entra no meu site agora mesmo, que é o entrevidas.com.br. entrevidas.com.br. Aí você vai lá no link atividades, vai ainda dar tempo de estar hoje comigo na palestra sobre Jesus Cristo, celebrando junto. Mas de qualquer forma, eu acho que esse vídeo já está transmitindo energia boa, esclarecimento, um despertar, né? No mínimo um despertar para uma nova consciência sobre esse mestre que tem uma importância imensa somente pelo seu legado, pelo que ele deixou. Não adianta ficar colocando ele como se fosse um salvador, ele não é. Ele foi um professor inigualável, mas aprenda, compreenda, estude o que ele realmente nos ensinou, não é? E eu convido você a estar lá no Espaço Entre Vidas, onde eu ensino sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre a verdade de quem ele é, quem ele foi, quem ele é e aquilo que ele realmente veio nos ensinar e deixou. Isso tudo com certeza vai começar a se ampliar e as pessoas vão tomar conhecimento. Eu sou um daqueles que procura mostrar a verdade e tem tocado muita gente de modo transformador também, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, quiser dar uma ligadinha no Espaço Entre Vidas, liga agora mesmo, 011 3868 4624, 3868 4624. Fique com Deus, fique na luz do nosso Mestre Jesus Cristo, todos os seus anjos e arcanjos. Um grande abraço, até a noite estarei com vocês. Até lá.